A paz do Senhor, que bom te encontrar para mais um devocional e juntos mergulharmos na palavra que o Senhor tem nos dado como orientação para este dia, para este propósito. E hoje eu quero confrontar a minha vida e a tua vida em fé, chamando a você a refletir em um propósito muito específico. Já ouviu alguém dizendo assim: Deus não te dará adversidade maior do que você pode suportar? Bom, eu quero dizer a você que nós estamos vivendo um tempo de um evangelho frágil, um evangelho em que muitas coisas são distantes da voz do Espírito de Deus. Hoje eu quero dizer a você que essa promessa não é uma realidade e você vai descobrir, à luz do evangelho, que sim, o Senhor, por vezes, vai nos permitir entrar em adversidades maior do que nós podemos suportar. Porque talvez Deus nunca tenha prometido a você suficiência. Deus tenha prometido a sua fidelidade. Bom, antes de mergulhar nesse confronto através desse devocional, eu queria chamar você mais uma vez a se inscrever nesse canal, a compartilhar esse devocional com alguém, porque ele pode ser resposta para alguém que esteja em aflição, em angústia, em dor, e alguém que gosta de entender a palavra do Evangelho à luz da sua realidade. Talvez você ainda não se inscreveu, não compartilhou e também não deixou ainda o seu like, o seu curtir em cada conteúdo que nós estamos criando aqui. Isso ajuda muito ao nosso canal a encontrar mais vidas e ser propagado para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Por fim, eu gostaria que ao final você deixasse aqui o seu comentário, principalmente em devocionais como este, que confrontam a nossa fé, ou melhor, confrontam o nosso imaginário cristão. A partir daqui, então, eu mergulho com você de novo nesta mesma afirmação, quando Deus permite que nós entremos em lugares, em circunstâncias que nós não conseguimos suportar. Deus deixou de existir? Deus nos abandonou? Ou é apenas uma maneira de Deus mostrar quem Ele é sobre a nossa história? Bom, eu quero mergulhar com você em duas afirmações muito evidentes. Muita gente usando essa expressão, dizendo: olha, Deus não te dará algo que você não possa suportar. Geralmente se baseiam em uma afirmação. Eles usam sempre o mesmo versículo. Aquilo que Paulo escreveu na primeira carta aos irmãos em Coríntio, no capítulo 10, verso 13, se eu não me engano. Até melhor, vamos fazer o seguinte: pega a tua Bíblia aí, vamos ler esse texto junto. Se eu não me engano, é 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. Olha aqui o que diz o texto da palavra do Senhor. Verso de número 13 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Diz assim a palavra: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Paulo não está falando de adversidade. Paulo não está falando de circunstâncias difíceis. Paulo não está falando de vida. Paulo estava falando de tentação, sobre a vontade, o anseio de abandonar, de sofrer as tentações da carne, sofrer as tentações do mundo, do abandono da fé. Sobre isso Paulo está falando. Agora, quando Paulo fala de adversidades, de dificuldades, de problemas, eu quero chamar você a ler um texto comigo, para te mostrar a distinção entre essas duas coisas. Se você puder seguir as páginas da sua Bíblia, na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, aos irmãos de Coríntios, vai dizer assim no capítulo de número 1, verso de número 3. Eu vou ler a partir do 3, porque vai fazer muito sentido para nós a partir de então. Ele diz assim, versículo 3: Bendito seja
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, verso 7, verso 8, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais, preste atenção, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. O que Paulo está dizendo aqui? Que as tribulações, que as angústias, que as aflições que ele e todos que com eles estavam, Timóteo, outros que caminhavam com ele, estavam padecendo da mesma coisa. Passamos por tribulações, sofremos tribulações muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, versículo 9, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ora, Paulo estava dizendo aqui, eu quero terminar aqui, mas vale muito a pena você seguir com a leitura desse texto. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus permitiu que ele e aqueles que com ele estavam pudessem padecer, enfrentar grandes tribulações e adversidades maiores daquilo que poderiam suportar, ao ponto de quase desfalecerem sem esperança. Deixa eu te dizer uma coisa, o mesmo Deus que diz ali no texto que nós lemos na primeira carta aos Coríntios, falando com clareza de que ele guardava da tentação, era o mesmo Deus que estava dizendo através da boca do mesmo homem chamado Paulo, que permitiu que os seus entrassem em aflições a ponto de não terem mais força para suportar. Mas tem uma coisa interessantíssima aqui, que eu quero que você grife nesse texto. Se você puder grifar esse texto aqui neste lugar, na segunda carta, preste atenção no versículo de número 9, porque ele é a fonte dessa grande resposta. Ele diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para quê? Ele explica o motivo pelo qual entrou em sofrimento, em angústia. E ele está dizendo, a ponto de não suportar mais, para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita dos mortos. É aqui que eu quero dizer algo a você, querido. Sabe, nos momentos de angústia, de aflição, de dores, de incerteza da minha e da tua vida, Deus não está castigando-nos, dando um peso de juízo. Pelo contrário, Deus, em sua soberania, em sua capacidade de nos levar cada vez mais próximo a Ele, está fazendo uma única coisa: está nos ensinando a tirar de nós a nossa autoconfiança e levar-nos ao centro da sua palavra. Fazermos com que a nossa confiança seja derribada, para que a confiança nele, o Deus que ressuscita dos mortos, possa agir. Paulo estava dizendo, sabe qual é a nossa confiança? De que alguém pudesse nos ajudar,
de que Deus pudesse intervir e pudesse nos livrar da morte. Mas ele está dizendo, sabe o que Deus estava fazendo? Me quebrando, para que eu pudesse confiar que mesmo que se fosse morto, Deus era capaz de me ressuscitar dos mortos. É nesse lugar que nós precisamos avaliar a nossa fé. E sabe por quê? Porque nós vivemos uma fé hoje impulsionada por palavras positivas e impositivas. Vai dar certo, você consegue, você é capaz, isto foi feito para você. Não, você não vai ser desamparado, Deus estará com você. E deixa eu te dizer uma coisa, e se Deus quiser te dar uma vida além da vida, se Deus quiser fazer com você coisas que você não gostaria que Ele fizesse, soberano é quem? Você ou Deus que você serve? Nós precisamos sair de um evangelho que está nos doutrinando a um Deus inexistente. Talvez o que Deus esteja ensinando através da vida do apóstolo Paulo é o que precisa, talvez ensinar a mim. Mas deixa eu te dizer, que bom que Paulo passou, porque quando eu leio a sua palavra, eu posso aprender sem ter que viver as mesmas experiências. Uma única coisa eu preciso fazer: me quebrantar e dizer, Deus, eu apago de mim as minhas falsas expectativas para colocar no Senhor as minhas verdadeiras decisões. Já não vivo mais eu, mas o Senhor agora vive em mim. E a vida que agora vivo a vida pela vida do Senhor. Eu quero chamar você, querido, a ter esse discernimento. Sabe, você precisa sair desse evangelho que é cheio de palavras de valorização. Você foi chamado a vencer. Não, você foi chamado a obedecer. Escute uma coisa para mim terminar. Deus nunca te prometeu uma vida de suficiência. Pelo contrário, Deus sempre disse que quando a tua força acabasse, Ele seria suficientemente Deus para você. Nesse lugar, descansa teu coração. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Que esse seja um tempo de alegria, de paz e de entendimento do Senhor sobre ti. Fique com Deus.